Esta aula é uma continuação de uma aula anterior, onde eu estava apresentando um notebook em Python sobre representação de documentos usando o esquema de pesos TF-DF. Eu já tinha apresentado aqui como gerar os embeddings usando esse esquema de pesos TF-DF e falei também sobre a similaridade do cosseno, que nós vamos usar então nesse exemplo. Então, em termos de código, vamos mostrar aqui como que a gente trabalha com esses embeddings formados pelo esquema de TF e DF. Então, inicialmente, a gente importa aqui alguns pacotes. Então, vou importar aqui uma função aqui para calcular a similaridade do cosseno, para fazer a vetorização, ou seja, gerar os embeddings aí usando o esquema TF-DF, que é esse TF-IDF Vectorizer, e mais algumas outras questões aqui envolvendo o LNLTK, que é um pacote para processamento de linguagem natural. Então, nós vamos usar como exemplo algumas sentenças aqui. Então, um documento, o termo documento é um termo genérico. Pode ser uma única sentença, pode ser um parágrafo ou um texto maior e mais longo, como, por exemplo, uma página web, um artigo científico, um livro, ou seja, um texto contendo aí poucas ou muitas palavras. Então, a gente vai chamar isso aí de documento. Nesse exemplo, eu vou usar sentenças. São pequenas sentenças aqui. Ó. O rato roeu a roupa do rei, o rato roeu a roupa da rainha, etc. Então, 8 sentenças de exemplo aqui para a gente codificar e usar numa aplicação. Então, primeiro, como que a gente codifica e gera os embeddings desse texto aí, dessas sentenças, usando o TF-DF. Então, para isso, a gente usa essa classe TF-IDF Vectorizer, que converte, então, uma coleção de documentos textuais em uma matriz de atributos, uma matriz de features, pelo esquema TF-DF. Então, nessa matriz, as linhas representam os documentos. Então, cada linha é um documento e cada coluna é um termo do vocabulário, que podem ser palavras ou conjunto de palavras. E os valores das células, então, são os pesos nesse esquema TF-DF. Então, esse link aqui mostra um pouco mais de detalhes de onde eu extraí esse exemplo aqui. Então, inicialmente, a gente vai baixar aqui o conjunto de stopwords aí do NLTK, que é esse pacote para processamento de linguagem natural, que usa esse esquema de termos, né, de análise léxica. Vou também, e para fazer então a vetorização, eu vou usar TF-IDF Vectorizer. Aí tem alguns parâmetros. Então, por exemplo, aqui as stopwords. Então, eu vou usar stopwords em português para esse exemplo. Então, eu configuro através de um parâmetro. Então, stopwords são aquelas palavras muito comuns, como artigos, preposições, conjunções. Então, normalmente, a gente elimina essas palavras do texto para tornar esse embedding com uma dimensão um pouco menor. Além disso, eu vou converter as palavras todas para minúscula, através desse parâmetro. Porque, para ele não fazer diferença entre uma palavra, mesmo uma palavra que às vezes está escrita com alguma letra maiúscula, das que estão em minúsculas. Bom, aí para codificar isso aí, é simplesmente chamar esse método FitTransform, passando as sentenças. Então, pega aquela lista de sentenças, passa um parâmetro para esse método FitTransform, ele já retorna para mim os embeddings de cada uma dessas sentenças que eu vou guardar nessa variável embeddings TF-DF. Para a gente entender melhor, então, como são esses embeddings, eu mandei imprimir alguns exemplos aqui. Então, primeiro as features. Então, se eu quiser pegar quais são as features, então ele vai mostrar aqui embaixo, aqui, ó, features. São exatamente as palavras que tem naquelas sentenças. Todas as palavras distintas que tem nessas 8 sentenças, eliminando aqui as stopwords. Então, sobraram essas palavras aqui. Animais, Brasil, difícil, etc. Então, se eu mandar imprimir a dimensão, que eu mando aqui imprimir o formato do embedding, eu posso usar esse tfdf.shape. E se eu quiser pegar a dimensão, eu pego um dos documentos aí, um dos documentos, e mostro essa dimensão. Então, vocês podem ver que o formato aqui do embedding é 8 por 31. 8 é o número de sentenças, então cada linha é uma sentença. E 31 é esse número de palavras do vocabulário aqui. Então, a dimensão do embedding é 31.
E aqui eu mando imprimir, então, o embedding da primeira e da segunda sentença, usando esse método toDance, pegando a posição 0 e 1. Então, observe os embeddings aqui. Ó. Então, da primeira sentença, é uma lista de números de tamanho 31, né, de 31 dimensões, onde a maioria é zero. E alguns têm os valores aqui, que é o peso TF-DF. 0,47, 0,56, em algumas dessas posições, que são exatamente as posições que tem as palavras da primeira sentença. Então, a primeira sentença é: o rato roeu a roupa do rei. Então, eliminando os topos, eu tenho lá rato, roeu, roupa e rei. Quatro palavras ali. Então, se vocês observarem, são esses 4 valores aqui, na ordem que estão essas features, que são as palavras aqui em cima. Então, ele representa o peso TF-DF de cada uma dessas palavras. Aquelas que não existem na sentença ficam com 0. A segunda sentença, o mesmo raciocínio, deu esse embedding aqui. Então, essa é a ideia dos embeddings dos documentos gerados pelo TF-DF. Então, é bem simples, é só chamar esse método TF-DF Vectorizer. Eu tenho esses vetores. Bom, aí vamos medir a similaridade do cosseno entre essas sentenças. Então, para medir a similaridade do cosseno, eu uso essa função cossine similarity. E eu passei aqui, no caso, os 2 parâmetros são os próprios embeddings. Então, eu quero medir o embedding de cada sentença com cada uma das outras. São os pares de similaridade entre as sentenças. Então, se eu imprimir esse resultado, ele vai retornar essa matriz, onde a diagonal é 1, porque eu estaria a similaridade de uma sentença com ela mesma. E aqui, na segunda posição, por exemplo, eu tenho a similaridade da sentença 1 com a 2, depois a similaridade da sentença 1 com a 3 e assim por diante. Para a gente visualizar isso melhor, então eu estou computando aqui os pares de similaridade, organizando-os aqui na forma de um índice, da cosseno da sentença I com a sentença J, aí ordeno isso em ordem decrescente, da maior similaridade para a menor similaridade, e estou imprimindo aqui, já junto com as próprias sentenças, essas scores de similaridade. Então, vocês podem observar aqui que o que tem maior similaridade são essas 2 sentenças aqui. O rato roeu a roupa do rei com o rato roeu a roupa da rainha. Faz muito sentido, né? São as que têm a maior parte das palavras em comum. Então, ele dá um score de 0,71 aqui. Uma similaridade de 0,71. Lembrando que a similaridade vai até 1, onde 1 é o valor máximo aí. Então, quanto mais próximo de 1, maior a similaridade. Já o segundo par aqui, rato roeu a roupa da rainha e o reinado da rainha Elizabeth II foi o mais longo da história, o score já baixa lá para 0,17, que já é bem baixo. Porque as palavras que tem em comum aqui basicamente são, acho que só rainha. Então, esse score vai baixando, daqui para baixo é tudo 0. É 0 porque é uma análise simplesmente léxica. Se as 2 sentenças não tiverem nenhuma palavra em comum, a similaridade é 0. Então, esse é o resultado do ranking de similaridade dos pares dessas sentenças que eu coloquei como exemplo. Bom, aí uma aplicação bastante interessante aí é a busca léxica. O que é a busca léxica? É uma aplicação de processamento de linguagem natural, onde que eu dou uma consulta e eu quero encontrar os documentos mais similares àquela consulta. É tipo uma máquina de busca, só que é uma máquina de busca léxica, que não considera muita semântica. Assim, na verdade, tem uma certa semântica que é dada por aquela questão do peso TF-DF, mas é basicamente uma busca por palavras-chave. Se as palavras não forem comum, eu não tenho similaridade. Então, é um esquema mais antigo aí de busca, mas que ainda é muito usado porque dá bons resultados. E é simples de processar. Então, dada uma consulta, eu quero encontrar o documento mais similar a ela ou gerar um ranking de ordenação aí do documento em ordem decrescente, do mais similar para o menos similar. Então, por exemplo, aqui eu criei uma consulta, quem roeu a roupa do rei? Aí eu quero consultar isso naquelas sentenças que eu usei de exemplo lá. Então, para isso, primeiro eu tenho que gerar o embedding dessa consulta, então usando ali o TF-DF Vectorizer, o método transforma para converter somente uma sentença aqui.
E aí, para ver a consistência, aqui eu estou imprimindo a dimensão do embedding e qual que é esse embedding dessa consulta. Então, logo abaixo aqui a gente tem esse resultado. Então, a dimensão é 31, ou seja, continua a mesma dimensão inicial lá com aquelas vocabulário das sentenças iniciais. Ou seja, se eu adicionar alguma palavra que não existia ali, ele vai ter 0 naquele componente. E o embedding da consulta, então, é esse vetor aqui, ó, que basicamente tem um valor para aquelas 3 palavras da consulta, para o restante é 0. Aí, além disso, vamos ver a similaridade, então, dessa consulta com cada um dos documentos que eu tenho lá. Então, eu vou medir aqui a similaridade do cosseno, vou passar o embedding aí da consulta e vou passar todos os embeddings que eu tinha daquelas 8 sentenças. E aí vou, então, imprimir aqui a similaridade entre eles. Então, nesse caso, o resultado ficou assim. A similaridade entre a consulta e cada sentença é 0,87 para a primeira sentença, 0,54 para a segunda e 0 para o restante. Por coincidência, aqui tem ordem decrescente, mas não necessariamente é assim. Então, nesse trecho de código aqui, eu estou organizando esse resultado, colocando aqui a similaridade para cada uma das sentenças e gerando um ranking. Então, eu vou ordenar em ordem decrescente, ordem reversa, esse score, e vou imprimir aqui cada sentença com o score correspondente. Então, observe o resultado aqui, ó. Então, o ranking de similaridade com a consulta. Quem roeu a roupa do rei? O que tem maior similaridade é essa sentença, o rato roeu a roupa do rei, com um score de 0,87. Então, observe que é um score bem alto e realmente está respondendo aqui aquela consulta. Já o segundo, que é o rato roeu a roupa da rainha, o score cai para 0,54 e o restante aqui é 0. Ou seja, ele não encontrou nenhuma similaridade entre essa consulta e as outras sentenças. Então, aqui é o ranking. Eu poderia até definir um threshold, um limiar, e considerar que abaixo daquele valor não tem similaridade. Por exemplo, abaixo de meio não tem similaridade, ou abaixo de 0,6. Então, é um ranking de similaridade entre a consulta e cada um dos documentos. Então, é uma aplicação bastante interessante, bastante usada aí em processamento de linguagem natural. Então, essa aula eu mostrei isso, essa aplicação de como codificar os embeddings pelo TF-DF e como gerar uma aplicação chamada busca léxica. Ok? Eu vou partir a aula aqui mais uma vez e na próxima, na sequência, eu vou falar ainda como usar esses embeddings TF-DF para classificação de textos.